Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos precisar da nossa apostila de artes na página 17, no capítulo 3, onde nós temos essa imagem aqui que diz o seguinte: as tradições brasileiras, a xilogravura e o cordel. Bom, nessa página aqui nós temos uma imagem, então ela está colorida, você vê que ela está ocupando a página toda. E o que a gente consegue perceber é, nós temos aqui duas pessoas, nós temos aqui um animal que está sendo puxado, nós temos cactos, nós temos cobra, temos outros animais e diz que o título é A Vida no Sertão. Bom, por que tem essa imagem na abertura do capítulo e ainda dizendo A Vida no Sertão? Porque o tema da aula de hoje é xilogravura. E nós vamos descobrir o que a xilogravura tem a ver com a vida no sertão. Então, virando a página, na página 18, então você vai encontrar lá duas imagens e diz o seguinte: a xilogravura é uma técnica muito antiga de gravação e impressão de imagens, sendo utilizada desde o século VI pelos chineses. Na Europa, no século XV, ela começou a ser usada para propagação de imagens e textos, substituindo aos poucos os manuscritos. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos ali duas xilogravuras. Então, nós temos aqui uma preta e branca e uma colorida. E aqui diz o seguinte, que xilogravura é uma palavra composta dos termos em grego xilon e grafo, que é gravar na madeira. Então, uma xilogravura, ela é feita a partir de uma imagem que é esculpida em um pedaço de madeira. Então, o desenho é feito em uma madeira, é passado tinta, né? Então, pressiona, pode ser... Já fizeram carimbo? Já pegaram aquela almofadinha do carimbo que tem a tinta, então a gente aperta ali o carimbo e depois passa para a folha? É isso, a xilogravura então é um desenho que é feito na madeira, é passado tinta e aí ele é carimbado em outras superfícies. Bom, virando a página, na página 19, nós temos ali outras imagens e diz assim: na arte ocidental, a xilogravura foi utilizada por artistas. E ali nós temos o nome desses artistas que utilizaram xilogravura nas suas obras de arte. E aí nós temos as obras de arte aqui pra gente olhar, pra gente observar o que é que eles fizeram. Bom, e aí nós continuamos ainda com outros exemplos na página 20, quando a gente percebe aqui o artista desenhando na madeira. E olha só, desenhando, lixando, deixando o desenho bem bonitinho, diz assim: a xilogravura é uma técnica utilizada para imprimir imagens e textos. Para isso, é preciso que eles sejam gravados sobre uma base de madeira, criando um relevo. Esta base, chamada de matriz, funciona como uma espécie de carimbo. Ao receber a tinta e ser pressionada sobre um papel ou outra superfície, ela faz as cópias desejadas. Conheça a seguir algumas das etapas de produção das imagens com essa técnica. Então, qual é a vantagem, né? A vantagem de usar uma xilogravura é que eu posso repetir aquele mesmo desenho sem precisar desenhar ou pintar ele outra vez. É apenas passar tinta e carimbar. Então, ali no passo de letra A, o artista inicia entalhando um pedaço de madeira que será a matriz. Então, ali tem o desenho, né? Ele desenhou e agora ele está entalhando, ele está criando esse relevo com uma ferramenta afiada. No passo B, depois de entalhar, o artista passa tinta sobre as partes elevadas da matriz. Então, olha só, algumas partes ficaram em relevo, umas ficaram mais baixas e outras ficaram mais para cima. Quando ele passa a tinta, só a parte que está mais elevada fica com a tinta. O artista pressiona o papel sobre a matriz de madeira pintada. Então, ele colocou o papel e vai pressionando. A xilogravura está pronta. O artista pode, então, usar a matriz de madeira para produzir outras versões. Então, olha lá como é que ficou no final. Um verdadeiro carimbo. E aí, o início do capítulo diz, né, xilogravura, nós tínhamos uma imagem ali da vida no sertão. E
agora, na página 21, você vai ver que tem uma imagem bonita de um varalzinho e de um bolso cheio de livrinhos e diz assim: as xilogravuras e a literatura de cordel. Lembram que teve uma aula de artes que eu trouxe para vocês as minhas bonecas? E eu trouxe duas bonecas especiais, que elas eram maiores, que eram o Lampião e a Maria Bonita? Pois bem, aquelas bonecas eu trouxe em uma das minhas viagens que eu fiz para o Nordeste. Então, um dia eu estava com o meu pai e com a minha mãe em Olinda. Nós estávamos sentados lá numa pracinha, comendo uma tapioca, quando a gente escutou uma música. Quando a gente escutou que estava aparecendo, né, umas pessoas tocando uma música, e eram 3 senhores. Um deles estava com um violão, o outro estava com uma gaita, e o outro senhor, eu não lembro qual era o instrumento que ele estava, mas eu lembro que ele estava usando como se fosse um bolso pendurado assim no corpo com vários livrinhos. E eles vinham cantando aquela música. Aquilo que eles estavam cantando, então, aquelas músicas que eles estavam cantando, a letra daquelas músicas estavam nesses livrinhos aqui. Esses livrinhos aqui são os cordéis. Então ali na sua apostila, quando você vê aquele varalzinho, então o que está aparecendo ali são esses livrinhos aqui. Esses pequenos livros, vou mostrar de pertinho para vocês olharem. Então esses pequenos livrinhos aqui, eles são chamados de cordel. Então esse livro aqui dentro tem, né, olha, é feito inteiramente de papel, de um material simples. E o que tem aqui dentro são essas músicas que são cantadas. Então é como se fossem poemas, como se fossem poesias cantadas, que as pessoas têm o hábito no Nordeste, então, de ir cantando, compondo essas músicas, e aí elas são escritas no cordel. Mas o que tem a ver o cordel? A imagem que tem na capa do cordel, se você observar bem, ela é feita com xilogravura. Então o artista faz uma matriz na madeira, carimba e sai replicando então os livrinhos. Então aqui dos livrinhos que a Prof tem vários, olha. Tem vários nomes, as histórias, e tem várias imagens de xilogravura. Eu quero pegar as mais interessantes, então nós temos várias. Lembranças de minha infância, provérbios populares, a intriga do cachorro com o gato, como o Lampião encontrou a Maria Bonita. E aí nós temos várias histórias, olha só. Uma falando só do telefone celular. Vamos lá, a Prof tá pegando as que são as mais interessantes. E aí são vários dos livrinhos. E eles são vendidos, gente, bem baratinho. Eu acho que a gente pagou R$1 ou R$2. E eles são vendidos assim, na rua, quando eles vão passando, cantando, conversando com a gente, com as pessoas que estão por ali. E eles vão vendendo os cordéis. E foi assim que a gente comprou. E ao longo das viagens a gente foi juntando vários cordéis para ter de recordação aqui em casa. Então ali na sua apostila nós temos vários cordéis que eles estão pendurados em um varalzinho ou ali em um bolso e diz assim: no Brasil, um dos principais usos da xilogravura é ilustrar poemas de cordel, muito produzidos no Nordeste. Entre os cordelistas e xilógrafos brasileiros mais conhecidos estão J. Borges, Amaro Francisco Borges, Abraão Batista e Gilvan Samico. A literatura de cordel, além de contar o cotidiano da população, é usada para comentar os acontecimentos políticos e outras questões da atualidade. Os folhetos de cordel são comercializados em bancas ou expostos em varais. Bom, ali diz no Vivendo Valores: conhecer a cultura do cordel nos permite perceber a importância dessas publicações como parte da identidade nordestina. Então, como aqui diz, né, que eles querem contar fatos do cotidiano, ou ainda falar de questões políticas, ou de acontecimentos, né? Então a gente vê ali que eles trazem alguns deles sobre provérbios populares, histórias que as pessoas contam, mas também está falando ali sobre o celular, sobre ser alguma coisa que incomoda as pessoas. E aí nós temos várias outras histórias que talvez a gente pode pegar um outro momento só para fazer a leitura de um cordel. Bom, então o que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Na página 22, você vai perceber que está explicando como fazer uma atividade. E eu vou mostrar para vocês.
O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer uma xilogravura, só que nós não vamos usar madeira. O que nós vamos usar, que é um material prático, que nós vamos conseguir com mais facilidade, não precisamos usar materiais pontiagudos, a gente precisa de uma bandejinha de isopor. Nessas bandejinhas, vem às vezes queijo, presunto, às vezes vem frutas. Você pode pegar a bandejinha que você quiser, a bandejinha que você tiver na sua casa. Por exemplo, essa minha ela é um pouquinho mais alta, mas não tem problema. Por quê? Porque com a sua tesoura, né? Você vai pegar a sua tesoura, você vai recortar essas abas daqui. Você vai deixar apenas a parte reta. A prof não vai cortar aqui no vídeo, porque faz um pouquinho de barulho, mas você vai recortar, deixa eu mostrar. Você vai ficar apenas com um pedaço. Aqui eu dividi em dois, ó. Deixei 2 pedaços para fazer 2 carimbos. Depois que você recortar, na parte lisa. Por que na parte lisa? No meu pratinho tem aqui uma estampa, né, que não tá lisa. Então eu vou usar a parte que é bem lisinha. Você pode pegar o lápis de escrever. Você pode pegar uma caneta. Mas se você preferir, você também pode pegar um palito de churrasco ou um palitinho de dente. E você vai desenhar nesse isopor, você vai fazer o desenho que você quer e você tem que ir afundando a caneta ou o lápis para criar esse relevo. Olha só, vamos ver se vocês conseguem enxergar. A prof fez um desenho aleatório, porque não é tão fácil assim de fazer um desenho com detalhes como a gente viu ali. Então, eu sugiro que vocês façam formas geométricas, linhas, pontinhos, círculos. Então, olha só. A prof fez um coração, umas linhas, uns pontinhos e ele ficou afundadinho aqui. Eu fiz um outro para fazer um teste para ver se estava dando certo. A prof fez círculos, pontinhos, listras, só para testar. Mas o interessante, gente, vocês precisam fazer, então, afundar a caneta. Quando você colocar, você vai dar aquela apertadinha. O que não é muito difícil, porque o isopor ele já é mais molinho. Quando você terminar, quando você fizer, né, o seu isopor, que é o seu carimbo, você vai pegar o seu caderno de artes. Tudo bem, gente? Caderno de artes. E aí, eu vou fazer aqui com uma folha. Eu vou colar essa folha no quadro para que você consiga visualizar melhor. Então, aqui. Então, você pega o seu caderno, eu vou deixar nessa posição, se você quiser fazer na outra, tanto faz. O que você vai precisar é de tinta guache. Pega a tinta guache lá da sua caixinha de artes, pega um pincel. Outra coisa, se você tiver um rolinho, vai te ajudar bastante. Ou se você quiser usar uma esponja de louça, também. Mas se não tiver, vai com o pincel mesmo. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Eu vou começar pintando. Você vai pegar, vai passar tinta em todo o desenho. Eu vou passar tinta verde outra vez aqui, que eu já tinha testado com verde. Vamos lá. Passa tinta, gente, e você vai ver que você tem que passar uma camada boa de tinta. Não pode passar uma camada muito fina. Não dá para demorar demais, senão a tinta seca e não dá certo o seu carimbo. Vamos lá. Ó, passei tinta aqui. Aí você vai posicionar no seu caderno onde você quer e vai apertar. Aperta um pouquinho. Não precisa fazer força, gente, é só pressionar. E aí você tira o carimbo. Ó, mais ou menos para a professora Thaline, ó. Tem os círculos, as linhas. Vamos tentar com o outro. Vamos tentar com o outro agora. E eu vou ter que usar o verde mesmo, porque eu sujei o pincel e esqueci de trazer um paninho aqui. Não tem problema. Vamos lá. Vou fazer rapidinho. Aí você pode fazer o carimbo que você quiser. Se você quiser fazer apenas uma estrela, um coração e carimbar na folha toda com cores diferentes,
você pode fazer. Eu tenho certeza que vai ficar legal. Daí você não esquece de me mandar uma foto. Vamos ver? Mais ou menos. Deixa eu... Olha, a segunda vez apareceu melhor. A segunda vez eu coloquei um pouquinho, apertei um pouco mais. Mas o que que acontece? Aqui o quadro da prof, ó, ele se mexe. Então eu não tô fazendo na mesa. Quando vocês fizerem na mesa, vai ficar melhor. Porque você consegue pôr a sua mão e a sua mão aperta por inteiro. Não vai ficar esse buraco como ficou o da prof aqui. Deixa eu tentar fazer uma segunda aqui com esse também. Ele não apareceu, já secou a tinta aqui, não tem problema. Então vocês vão fazer na casa de vocês os carimbos, vocês podem usar várias cores, decorar a página toda, deixa isso bem bonito e depois me manda uma foto, tá bom? E a prof ficou toda suja hoje. Um beijo, gente, e até a próxima aula.